Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou o pastor Marcos Gonçalves de Oliveira, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, igreja que é responsável pelo programa Novo Amanhecer. Estou sempre aqui às segundas-feiras para partilhar um pouco, da palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de encorajamento, uma reflexão bíblica, que possa nos ajudar nesse nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Hoje eu quero partilhar com você no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, um versículo bem pequenininho que diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, iniciando essa semana, ó Deus, e tendo o privilégio de podermos refletir juntos na palavra do Senhor. Pedimos que essa palavra possa trazer conforto, consolo aos nossos corações e possa nos ajudar, Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada, ó Deus, ao longo de toda essa semana e quem sabe desse mês que estamos iniciando hoje. Que, ó Deus, a palavra que for proferida aqui, ela fale diretamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus chorou. Esse é um dos versículos, que trazem para nós uma comprovação, podemos dizer assim, de que Jesus, sendo Deus, ele também era completamente humano. Jesus, ele viveu, as suas emoções, experimentou as suas emoções, emoções inerentes à sua condição humana, e conseguiu experimentá-las profundamente. Jesus, ele não abriu mão de viver essa dimensão também da sua humanidade. Jesus, quando teve fome, ele pediu comida e os discípulos foram buscar comida, enquanto ele estava ali conversando com a mulher samaritana e pede água à mulher samaritana porque ele estava com sede. Jesus, ele se sentiu cansado, ele dormiu no barco, atravessando a tempestade no mar da Galileia. Então nós podemos perceber que Jesus, ele tinha essa dimensão humana, da fome, da sede, do cansaço, mas também ele experimentava essa sua dimensão também nas suas emoções. Jesus ficou aqui nessa história profundamente triste e rompeu em lágrimas, Essa é a expressão, é o sentido dessa palavra, quando diz que ele chorou, o significado é que ele rompeu em lágrimas, ele chorou abundantemente, de forma que as pessoas que estavam ali observando aquela cena, elas disseram para ele, umas para as outras, vejam como ele o amava. Essa história aqui é a história da morte de um dos seus amigos queridos, chamado Lázaro. Lázaro vivia em Betânia com as suas irmãs Marta e Maria. O capítulo 11 vai descrever a morte de Lázaro, do versículo 1 até o versículo 44, vai falar aí sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Jesus estava em outro lugar, distante ali de Betânia, alguns quilômetros, e ele recebe a notícia da morte de Lázaro. E Lázaro era alguém que era muito importante para Jesus, era alguém que Jesus amava muito. E diz o texto aqui que ele amava não apenas a Lázaro, mas ele amava Marta e Maria, que eram as suas irmãs. Versículo 5. E aí o texto vai dizer que Jesus, no entanto, mesmo amando Marta, a irmã dela, Maria, e a Lázaro, Jesus, ele, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus estava ali, realizando a obra que ele deveria fazer, e ele diz que
aquilo que estava para acontecer com Lázaro, a doença que ele estava experimentando, não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Então Jesus ele recebeu o aviso, ele sabia daquilo que iria acontecer, ele permaneceu naquele lugar. Passado 4 dias após a morte de Lázaro, é que Jesus chega em Betânia para poder se encontrar com as suas amigas, com Marta e Maria, porque Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Então, Jesus, quando chega em Betânia, ele é recebido, né, primeiro por Marta, depois por Maria, que diziam para ele: mestre, se o senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido com meu irmão não teria morrido, ele estaria vivo. Mas Jesus, ele permanece lá onde ele estava e chega depois que Lázaro já havia sido sepultado. E quando ele chega, quando ele vai ao lugar aonde era o sepulcro, né, o lugar aonde Lázaro havia sido sepultado, diz o texto bíblico que Jesus chorou. Jesus viveu aquela experiência de dor, de tristeza, de sofrimento pela morte do seu amigo, mesmo sabendo que ele o ressuscitaria dos mortos, para mostrar o poder da ressurreição, para mostrar a glória de Deus, né? E é muito interessante que lá atrás ele já havia dito que aquela doença não era para a morte, mas era para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Não, aquela doença não acabará em morte, né? Isso é muito importante, é um detalhe importante, porque se o texto aparecesse da forma como eu disse anteriormente, que essa doença não era para a morte, né, seria uma contradição, né? Jesus estaria mentindo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente aprende com esse texto que a doença não acabará em morte. Não, o fim dela não será, né, o final, né, que as pessoas pensaram que Lázaro teria, que seria o de ficar morto e permanecer morto. Mas Jesus ali ele usa o poder da ressurreição. Mas eu não quero destacar aqui nesse momento a questão do poder da ressurreição. O que eu quero que a gente possa se ater é essa dimensão de Jesus de experimentar as suas emoções, de viver a sua dor, de viver a sua tristeza. Jesus, ele, em vários textos bíblicos, ele chora, ele sofre quando ele vê Jerusalém que mata os seus profetas, ele chora por Jerusalém que matava os seus profetas, que matava aqueles que eram enviados de Deus para poder levar restauração à vida daquele povo, mas os fariseus, os líderes religiosos, eles não estavam abertos a serem restaurados pelo Senhor, e ele então chora diante do coração endurecido daqueles que deveriam levar o povo ao conhecimento de Deus e fazendo com que o povo também tivesse o seu coração endurecido e não estivesse aberto para receber a mensagem de salvação, de restauração que Jesus estava levando para aquelas vidas, para aquelas pessoas. Jesus então chora, né? Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, né? Como eu queria, né, ser como, quantas vezes eu quis ser como a galinha, né, que protege os seus pintinhos, os seus filhotes debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, né? Então Jesus chora por causa do endurecimento do coração, endurecimento esse que era capaz de matar aqueles que eram enviados de Deus e que era o mesmo destino que estava reservado para Jesus. Jesus também iria morrer por causa desses homens do coração endurecido, né? Então Jesus ele sofria com isso. Jesus, na véspera da sua morte, ele chora profundamente, ele sofre por causa da morte que ele teria que experimentar, daquilo tudo que ele teria que enfrentar, que ele teria que viver. O autor da carta aos Hebreus, ele fala disso de uma maneira muito bonita, né, quando ele diz lá no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer, né, primeiro ele vai dizer, né, falando dessa dimensão humana de Jesus, ele diz assim, né, que a gente, capítulo 4, versículo 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele viveu as dores que nós vivemos. Ele experimentou, né, tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, experimentamos. Jesus também experimentou. Então, por causa disso, ele é alguém que se identifica profundamente com a nossa condição, e nós precisamos nos lembrar disso, que Jesus é aquele que se identifica com a nossa condição, porque ele sabe, né, o que é padecer dores, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é estar triste, por exemplo, pela morte de um amigo, estar triste por causa de uma situação de violência, de opressão que está acontecendo no contexto social e religioso. Jesus, ele sabe o que é viver essa dor, viver essa tristeza, e por causa disso nós podemos nos achegar a ele, porque ele é alguém que sabe, né, das nossas fraquezas, alguém que pode se compadecer delas. O verso 7, a partir do capítulo 5, vai dizer que Jesus, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, né, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que é um sacerdócio eterno, né? Mas é interessante que Jesus, ele chora e clama a Deus, aquele que podia o salvar da morte, mas ele foi obediente, ele passou pela dificuldade, ele passou pela luta que ele estava enfrentando, ele não abriu mão de viver aquilo que estava reservado para ele, e como filho obediente, ele experimentou isso, mas ele chorou, né? Fez orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, ou seja, chorando e clamando aquele que o podia salvar. Então Jesus é aquele que sofre, que sente, né? Experimentou na sua humanidade todas essas condições. E eu estou dando esse destaque porque nós vivemos um tempo em que o princípio do prazer, vamos dizer assim, né, o hedonismo, que já é uma coisa antiga, que vem desde a antiguidade, né, os filósofos da antiguidade já falavam sobre isso, né, sobre o hedonismo, né, sobre essa coisa de viver a vida pautada na obtenção do prazer, né, de viver a vida, de viver todos os prazeres da vida. Então, essa dimensão da vida é uma dimensão que não quer experimentar o sofrimento, não quer experimentar a dor. E essa dimensão, essa necessidade de viver em função apenas do prazer, é algo que atravessa as nossas vidas e atravessa as nossas relações, porque muitas vezes nós não somos permitidos, vamos dizer assim, vivermos essa condição e expressarmos a nossa dor e o nosso sofrimento. Ficamos preocupados de dizer abertamente em público que estamos sofrendo, que estamos com um problema, estamos com uma dificuldade, por causa da recriminação das pessoas, por causa do cancelamento dessas relações, porque as pessoas elas podem olhar para nós, né, e se afastarem de nós, não desejarem estar próximas a nós porque nós estamos sofrendo. E há uma banalização da questão da dor, do sofrimento, que hoje a pessoa não pode nem ficar triste, né? Que a tristeza é uma dimensão natural, uma condição natural do ser humano, né? Nós ficamos tristes, nós vivemos a dor da tristeza em algumas circunstâncias, em alguns momentos da vida, alguns momentos mais, outros menos, mas a tristeza faz parte da dimensão humana, mas muitas vezes as pessoas olham para quem está triste e dizem, fulano hoje está deprê, né? Então já associa
a tristeza a uma depressão, que é uma coisa muito mais profunda. E isso nos faz, muitas vezes, recuar e não conseguimos expressar a dor e o nosso sofrimento porque ficamos preocupados com aquilo que os outros vão dizer, com aquilo que os outros vão pensar de nós. Mas nós somos convocados, somos convidados por Deus, convidados por Jesus a expressarmos as nossas emoções. A Bíblia, ela diz lá, o Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 4, ele vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E ali o choro, a expressão que está traduzida por choro, aqueles que choram, é uma expressão que, na verdade, no original, ela significa aqueles que lamentam profundamente, aqueles que pranteiam profundamente, né? É um lamento, é uma dor, é um sentimento que está relacionado à perda de alguém, à morte de alguém. É algo profundo, da dimensão profunda das nossas almas. E isso nos diz que aqueles que vivem essa dor, aqueles que choram aos pés da cruz, aqueles que choram aos pés do nosso Salvador, aqueles que lamentam profundamente aos pés de Jesus, esses serão consolados. E a palavra ali para consolo é o mesmo radical da palavra que é traduzida pelo Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador. E esse consolo é um consolo que vem da parte de Deus. E esse texto ele ensina para nós que nós podemos nos aproximar de Deus. Nós estamos autorizados e autorizadas por Deus a chorarmos na sua presença, porque quando nós expressamos a nossa dor, o nosso sentimento, o nosso sofrimento na presença de Deus, nós recebemos o consolo que vem da parte do Senhor. Nós não podemos abrir mão caso essa dor, essa tristeza seja algo mais profundo, da dimensão, por exemplo, de uma depressão. Nós não podemos prescindir, né, abrir mão de um tratamento médico, de um tratamento psicológico, se for o caso, quando essa condição ela se instala e permanece por um longo período, e é algo que é profundo e que a gente não consegue lidar com essa dor, com esse sofrimento, nós precisamos recorrer, né, a esses recursos da medicina e da psicologia, mas não podemos abrir mão também de expressarmos essa nossa dor, esse nosso sofrimento aos pés do Senhor. Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos buscar o consolo e o conforto na nossa relação uns com os outros, na comunidade também. Precisamos ser uma comunidade que esteja pronta, preparada para acolher as pessoas nos seus sofrimentos, sabendo que o Senhor Jesus foi aquele que experimentou a sua humanidade, viveu e conseguiu se relacionar, digamos assim, com esses sentimentos de dor, de sofrimento. Ele não os negou. Nós também não podemos negá-los e precisamos e devemos estar preparados e preparadas para podermos nos relacionar uns com os outros e sermos fonte de consolação, porque o Espírito de Deus ele também age através de nós, porque ele habita em nós também. Então nós somos aqueles que vão confortar e consolar também uns aos outros. Então a palavra para hoje é para que você possa viver, experimentar as suas dores, os seus sofrimentos, possa chorar aos pés do Senhor, possa colocar essa dimensão da sua dor, do seu sofrimento nas mãos de Deus, com orações e com súplicas, como Jesus nos ensinou. Mas se você tiver que chorar, derramar lágrimas, faça isso também aos pés do Senhor. Procure um crente em Jesus, alguém que seja comprometido e comprometida com a palavra de Deus, que possa te acolher também nessa sua dimensão, dessa sua dor, do seu sofrimento, que você possa ser alguém que seja cura para aquele que sofre, para aquele que está passando por um momento difícil.
Que Deus abençoe a sua vida e que você não seja daqueles que julguem, daqueles que viram as costas, daqueles que vão embora quando alguém se aproxima de você em profunda dor, em profundo lamento, em profundo sentimento. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te dê uma semana muito vitoriosa na presença do Senhor.